Então, o medo, eu digo para vocês com tranquilidade, ele é o inimigo número 1 para a maioria das pessoas que querem se tornar grande. Digo, o inimigo número 1 da maioria das pessoas que têm potencial e que querem se tornar grande. É como se nós tivéssemos que passar por certas situações, quase como que somos testados, somos colocados à prova. Então, tratar desse tema aqui não é tratar da dimensão das fobias patológicas ou do pânico, que também merece todo o respeito e toda a tratação, mas é dar algumas informações sobre o quanto que o medo, até inconsciente, custa, deixa de viver, nos deixa pobre e com tantos efeitos a mais que nós jamais calculamos, certo? Então, o que é importante colocar? Por exemplo, ontem, quando eu perguntei no workshop de ontem, qual é que era um dos motivos, talvez, importante, pelo qual muitas mulheres têm dificuldade de empreender, de investir o seu potencial, de fazer o seu giro de sucesso. De bate pronto, algumas pessoas falaram o medo, certo? Foram colocadas outras coisas, mas a primeira pessoa que se arriscou a dar o ponto de vista dela, instantâneo, que o medo que bloqueia muitas mulheres de serem empreendedoras ou de empreender no ritmo que gostariam, que é necessário. E observe uma questão aqui. Nós sempre tomamos o medo como a causa do problema. Digamos que eu não faço 1 milhão de coisas porque tenho medo. Que o medo seja consciente ou inconsciente. O medo é um efeito. O medo não é a causa, certo? Podemos também avaliar que eles andam junto. Considere que o medo é como se tivesse uma trava, um pino no cérebro que não deixa fluir o potencial. É um pino no cérebro que tranca, que bloqueia, que segura, amarra e não deixa fluir o potencial. E o medo é a consequência, é a ressonância de um potencial bloqueado. Porque, observem, todas as pessoas que, por educação certamente, por ambiente sadio onde se criaram e viveram, por terem tido mestres adequados, desde os pais, avós ou professores, enfim, que eles canalizam bem o próprio potencial, que investem o próprio potencial de modo adequado, sem medo, não sofrem o medo, não sofrem insegurança, não sofrem uma série de coisas. Então, é importante a gente entender que o potencial, no seu fluxo natural, na sua aplicação natural, normal, nos pontos certos, ele ressoa em prazer, ressoa em alegria, ressoa em satisfação, além de ressoar em ganho, em vantagens, em bens, em tantas coisas. Então é interessante dar essa visão. O mesmo potencial, que é o potencial da nossa essência, do nosso ser, aplicado de um modo, ele ressoa em alegria, em ganho e tudo que eu falei agora. E este potencial estando bloqueado ou desviado de um modo indivíduo, ele ressoa como medo, que é um dos efeitos. E, consequentemente, o medo, que já é um segundo estágio, porque o primeiro estágio é o bloqueio, é a trava que tem dentro, que é um tema delicado, interessante, que a gente trata no curso Voo da Águia. Para quem me ouviu, o monitor de deflexão, certo? Porque um dos efeitos fundamentais desse atravessado que tem no nosso cérebro, na nossa mente, é o medo. Portanto,
o segundo efeito, depois da trava que existe aqui, que é a causa fundamental, existe a ressonância do medo. Então, todo o potencial que não é investido, toda a vida que não é vivida, tudo aquilo que não é construído com o potencial positivo, ele vai se somatizando, se somando em medo. E o medo pode aumentar, certo? Mas eu quero dar uma visão de alguns aspectos bem interessantes aqui. Porque quando você fala da mulher e o medo de empreender, a maioria das mulheres, e estou falando hoje propositalmente para as mulheres, novamente, como falei ontem, os homens também sofrem do mesmo problema. Quando a pessoa não empreende, não assume a sua estrada, não assume a sua vida, eu uso dizer pegar o touro pelo chifre, certo? Ela não sente o medo. Em muitos casos, o medo não é consciente, não é percebido. Só que se deixa de ter iniciativa, justificada de muitos modos, se deixa de fazer uma escolha, se deixa de empreender, se deixa de arriscar, se deixa de ser ousado, audacioso, se faz mil e uma curva e não se computa que se faz isso como um efeito do medo. Então observe, a trava que existe dentro, que tranca o potencial, que pode ser destravado, mas não é tão simples assim, ele gera um efeito que é o medo, e o medo gera como um terceiro efeito uma série de renúncias, uma série de estradas fáceis, de acomodações, de conformismos e na verdade, de conservadorismo do que se tem, certo? O nosso potencial, gente, e eu falo isso com muita frequência, é um potencial aberto ao crescimento infinito. O ser humano é um processo evolutivo que ele precisa da estrada, precisa da coragem, da audácia, da ousadia, do arriscar-se, para poder fazer o seu giro, certo? Então, eu diria que a maioria das pessoas que tem potencial para empreender, para realmente fazer o diferencial, não o fazem em grande escala pela trava do medo. E repito, esse medo que não é nem sempre consciente, porque vamos olhar por esse ângulo. Tem uma escolha a ser feita que me daria um horizonte novo, um novo patamar, novos resultados, novos ganhos, novos prazeres, um novo mundo. E eu não faço essa escolha. E eu justifico tranquilamente, convicto, me autoconvenço de que a escolha foi certa. Ok? Portanto, eu não faço a escolha, não conscientizo o medo, não conscientizo a insegurança e faço um discurso, mecanismo de defesas, ajustes, que me garantem que a minha escolha estava certa. Ou qualquer coisa que eu deixe de fazer como novidade, como escolha para frente, eu a justifico. Só que depois, o que acontece em relação a isso? Depois do medo vem um outro sintoma. Sutil, o manifesto quanto se queira, vem a culpa, certo? Porque a culpa, na verdade, juntando ela um pouquinho com o medo aqui, a culpa ela é também o resultado da traição que fazemos ao nosso potencial. A trava bloqueia, o medo nos amarra, de um modo sutil, invisível, inconsciente, se quisermos, ou consciente, e a consequência disso é algumas frustrações, ou grandes frustrações, sentimentos de mal-estar de muitas maneiras e um sentimento de culpa. Observe que o que eu estou falando aqui agora é o comum
de um grande percentual de pessoas com grande potencial, certo? Por isso que eu coloquei a frase: o medo é o inimigo número 1 para quem quer se tornar grande. De repente, se nós analisarmos um pouco a vida dos grandes, realmente vencedores, também pessoas felizes, eu já olhei muito de perto muitas pessoas, ou estudando biografia, etc., nós percebemos que o medo não fazia parte do currículo deles, ou ao invés de ficar ruminando em pensamentos, em dúvidas, eles ousavam e faziam, certo? Essa que é a questão. É preciso acordar para isso. Repito agora, o medo não é só a questão da patologia, da fobia ou do pânico. Isso é um detalhe, até insignificante, porque são poucas pessoas em confronto no mundo inteiro que sofrem. Em confronto com todas as pessoas que deixam de viver a vida, de crescer, de fazer riqueza e ser feliz por causa do medo. Esse é um tema a ser enfrentado diretamente por um trabalho da chamada psicoterapia de autenticação. Se você pegar um empreendedor que faz um giro até bom, vencedor, de um certo modo, mas podia render 5 vezes mais na sua vida, ele perde essa quantia de um modo justificado e, enfim, racionalizado. E ele poderia ter essas 5 vezes mais, tranquilo, em satisfação, em bem-estar, em saúde, em felicidade e também em riqueza, certo? Agora você observa outros 2 detalhes que eu quero colocar, aproveitar essa brecha aqui A Mulher e o Medo de Empreender. Atento para uma coisa que eu vou falar agora. Muitos medos fortes ou que paralisam demais, eles não têm a sede propriamente em nós. A trava não está muito em nós. A trava ou a causa está em pessoas com as quais nós nos conectamos, onde nós convivemos, onde nós fazemos nossas amarras, vínculos de confiança e de afetividade. Então, quando se você considerar que muitas pessoas frustraram a própria vida e vivem hoje tanto insatisfeitas ou muito insatisfeitas, quanto mais a pessoa for perdedora ou depressiva ou temerosa, tanto mais o medo é forte na vida delas. Portanto, nós podemos correr o risco de nos conectar com pessoas que não só nos passam a informática invisível de um sinal que se expressa em medo, como nos desaconselham, nos colocam altas restrições sempre que quisermos fazer um movimento vencedor. Por isso que existe a velha frase, tranquila, que um dos grandes lances do crescimento, do sucesso e também da autorrealização é qual é a seleção que tu faz com quem você convive, certo? Amigos, grupos sociais, familiares, parcerias amorosas, etc. Então, de um lado existe a trava interna, que ela é muito própria, que por si só ela pode fazer realmente uma redução digamos, mais de 2/3 do nosso potencial, mas de outro lado existem convívios que nós realmente temos que ter muito cuidado, certo? Quando se trata digamos que se trata da solução dos medos, nós temos que, antes disso, avaliar se você consegue fazer uma avaliação no sentido que eu vou te mostrar agora. Procure avaliar de um modo mais coerente tantas escolhas que você deixou de fazer. Tantas escolhas que você podia ter feito, mas não fez e não faz. Tantas oportunidades que você teve ou tem, mas não as aproveita. Certo? Tantas ocasiões que você não deu importância.
Se a vida é um processo evolutivo, se a vida é uma contínua criação, comece a entender qual é que é o dano que o medo faz, certo? Claro que depois existe preguiça, existem acomodações, mas que na verdade também são sempre imbricadas e gerenciadas com esse fato que se chama medo. Então é preciso ter a coragem de fazer uma avaliação crua, fria, para ver quanto que eu poderia fazer de escolhas diferenciadas que me dariam um outro paraíso. Porque se vocês quiserem a solução do medo, desse medo que estou falando hoje, a solução desse medo que impede o empreendedorismo, que impede o empresarial de sucesso, que impede uma caminhada altamente diferenciada, vocês precisam enfrentar os micros medos. Vocês precisam, na verdade, começar a exercitar-se nas micros escolhas, certo? É porque na medida em que eu tenho um temor, avalio a oportunidade, vejo que ela é boa e arrisco, certo? E ela dá certo, e quase sempre dá certo se ela é a coisa que nos chama, o medo baixa a guarda. Faço um passo seguinte, tinha medo de me ausentar de alguma coisa, eu experimento, faço o teste, sinto que funciona, me dá satisfação e o medo diminui. Quer dizer, ninguém faz um salto mágico, ninguém faz um passo maior do que a perna. Ou a solução dos medos, ela se dá em base, digamos, a 3 passos determinantes, certo? Digamos que você precisaria fazer uma revisão para entender a trava dos teus medos, instintos bloqueados, reprimidos, a trava que tem lá no cérebro pessoal, certo? Fazer uma análise de como inconscientemente, ou até conscientemente, eu articulo meus medos, certo? E, primeiro estágio, eu tomo consciência e começo a me dar conta que as coisas que eu rejeito, o que eu postergo, o que eu não assumo, elas são até banais, certo? Segundo estágio, quando eu fiz uma primeira análise junto com alguém que possa realmente me dar a segurança e me mostrar os pontos fundamentais, eu começo um exercício do menos ao mais. Isso é, do menos menor ao medo maior. Não se afronta ao medo maior de cara. Tu vai ganhando segurança, tu vai ganhando tranquilidade na medida em que você satisfaz o teu íntimo. Observem que eu analisei muitas pessoas já, e me analiso profundamente sempre. Na nossa essência, no nosso ser real, no nosso em si da vida, não existe o medo. Não existe sequer uma ressonância mínima de medo. Só existe a ressonância de um medo que é natural se eu estiver indo ao encontro de um perigo que eu não estou vendo. Então a vida me avisa, através de uma sensação. Mas na nossa essência pura, no nosso ser natural enquanto seres humanos, nós estamos dotados de fazer um giro de enfrentar qualquer situação que seja beneficente, que seja realizadora e que seja de crescimento. Portanto, a parte do medo, seja, agora dizendo o medo patológico, fobias e pânico, seja o arsenal de medo que impede 1001 giro vencedor, ele não é parte da vida, não é parte da natureza. Ele não é parte da minha emoção verdadeira. Ele é um enxerto. Ele é uma coisa plasmada. Certo? Se alguém tiver interesse em conhecer melhor qual é que é o percurso para resolver e destravar o empreendedorismo, falando hoje para as mulheres, existe um caminho que é até curto. Por que eu coloquei isso aqui para as mulheres? Porque a mulher, na verdade, dado fatores históricos e culturais de discriminação, certo? Ela tem um potencial psíquico maior do que o homem, um poder psíquico maior do que o homem. Ela é propensa e dotada de uma graça indiscutível,
que ela poderia vir a ser uma deusa, com aspa ou sem aspa, aqui na Terra, e mandar graça para todo mundo. Então aquela trava interna que eu falei antes, ela é muito mais forte. Ela é mais controladora. Então, assumir a própria vida, pegar a vida no colo, gerenciá-la e relativizar tudo o resto, é mais difícil para a mulher do que para o homem. Aí vem o apego com a maternidade, vem o apego com tantas questões, e são armadilhas que nos acomodam e nos justificam, mas nós podemos deixar de fazer um giro que nos daria a plena realização, fazendo bem feito a maternidade, a vida amorosa, a amizade, a vida social, a família, tudo, certo? Então existe um esconderijo maior para o mundo feminino, certo? E é compreensível isso. Há uma maneira, há mais argumento, há mais elementos, por cultura, por um processo histórico, o homem, grande masculino, tem uma outra conotação, que os esconderijos são um pouco menores, certo? E não é nada fora de propósito que eu estou falando aqui, certo? Então, a solução do medo, finalizando o nosso trabalho aqui, certo? A solução do medo passa por uma decisão de querer entender o meu íntimo progressivamente até o fundo. Se eu entendo o meu íntimo, o meu ser, o meu eu verdadeiramente, ao longo de um período de tempo que eu me dou para entendê-lo, eu tenho a vida inteira para empreender com sucesso, dentro do limite do meu copo. Porque ninguém tem que fazer grande riqueza e nem grandes malabarismos. Você precisa estar livre para fazer o giro do teu potencial e da tua ambição. Preenchido o teu copo, você é feliz e satisfeito e satisfeita, certo? Se você não preenche o teu copo, você tem a ver. E quem é que vai pagar essa conta? Eu tenho a ver. Quem vai pagar essa conta? A tua tristeza, a tua depressão, a tua doença, a tua insatisfação, e que também se emana através para os outros. E o outro lado é rompendo as amarras do medo, sobretudo a mulher, entra num potencial que ilumina, que emana uma graça, uma beleza, uma força, que os filhos se nutrem, que o homem se nutre, que os amigos se nutrem, que os funcionários se nutrem. Onde existe uma mulher em plena forma, sem medo, madura, feliz, lá não tem limite, tudo vai bem. Valeu, gente!